Sirius, também conhecida como Arcebispa da Ira, foi uma grande antagonista no arco 5 de ReZero, tanto que ela foi responsável por grandes problemas e até já causou 3 mortes diferentes para Subaru. Ao contrário da maioria dos membros, Sirius não se juntou ao culto da bruxa porque ela reverenciava a bruxa, ou planejava ressuscitá-la. Na verdade, ela se tornou membro porque estava perdidamente apaixonada por Petegeuski Romanescente Conti. Ela era tão obcecada por ele que esperava se aproximar, ingressando no culto das bruxas. Ela era tão fanática a ponto de referir-se a si mesma como Sirius Romanescente Conti, apesar de não ser casada com ele. E também disse que mataria a bruxa da inveja caso ela olhasse para Gilce. Embora ela não sentisse nenhum senso de lealdade ao culto, Sirius seguiu a direção do evangelho e sem dúvida ela fez isso. Muitas pessoas têm dúvida do porquê desse relacionamento unilateral, que tem a nos levantar uma questão bastante interessante sobre ela, e a teoria mais aceitável é de que ela seja Fortuna ressuscitada. Isso porque a história de Sirius está bem escondida, e até o momento não sabemos nada sobre a personagem. Essa teoria é bastante aceita por causa de alguns detalhes, como por exemplo, ela comentar que conhece Betekeuski há mais de um século, o que indica a sua longevidade. Outra coisa também é que ela disse que sua cidade natal foi destruída por algum tipo de caça às bruxas, bem semelhantes aos acontecimentos 100 anos atrás ao ataque da floresta de Elior, onde a aldeia dos elfos foi destruída. Alguns até teorizam que Sirius possa ser Zerestia, o grande espírito do assassinato e representante do vento, por ela também ter faixas no seu corpo, cabelos brancos. A sua história mesmo teria mais a ver com a própria ira do que até mesmo a fortuna, porém Zerestia mesmo veio até antes do próprio dragão e antes até da bruxa da inveja, então a gente não pode colocar exatamente nesse ponto. Mas vamos fazer algumas comparações aqui e explicar por que as pessoas comumente fazem o erro de compará-la com ela. A parte que mais arrebata é a própria aparência de Sirius, algo desleixado e nem um pouco gracioso, o que de cara não combina nem um pouco com Zerestia, que tem tanto orgulho que se considerava a assassina mais bela. Além de Zerestia possuir olhos dourados e cabelos grisalhos, diferentes totalmente de Sirius, que possui cabelos prateados, não grisalhos. O autor também já citou essa referência quando deu o exemplo de Regulus, falando que o cabelo dele era branco e diferente dos elfos que eram prateados, o que era uma raridade, e os olhos violetas azulados que demonstram o sangue da bruxa em suas veias. Além também de suas orelhas parecerem pontudas, mas no caso o desenho sempre tenta retratar como um tipo de disfarce, em cima disso como se as ataduras estivessem pressionando as orelhas dela. Além também de que Zerestia é poderosa bastante para acabar com uma cidade inteira sozinha, então não há por que comparar Sirius com ela, mesmo que ela seja considerada uma arcebispa mais forte quando se trata de força física sem dependência mágica. Além de que o relacionamento paranoico de Sirius só combina mesmo com Fortuna, pois ela é a única mostrada até o momento a ser tão próxima de Gilce. E por incrível que pareça, Sirius não é cruel, diferente de Gilce. Assim, ela não é cruel em certo sentido, pois ela ainda prega algum tipo de amor. Porém, esse tipo de amor se deriva da ira. Ela não se sente nada feliz pela morte ou sofrimentos inocentes. Mesmo sendo louca, ela não se comporta agressivamente sem motivos. E apresenta até uma compostura educada, o que é curioso, já que ela desenvolveu um preconceito com espíritos e com meio-elfos, que implicita ainda mais com Gilce, que também era um espírito, e com Emilia, que é uma meio-elfa. Ela até parou de agir de modo amigável quando viu Emilia pela primeira vez, o que nos deixa um pouco pensativos sobre essas inversões de visões, porque principalmente para nós, leitores ou espectadores que assistimos ou lemos, parece realmente que ela é uma meia-elfa, ou então uma elfa completa, o que faz essa discriminação dela ficar mais estranha ainda e mais imperceptível. Mas podemos pensar que isso tem algum tipo de valor, ou então alguma coisa por trás. Claro que existe a possibilidade de Pandora tê-lo salva, ou então mudado sua mentalidade, assim como ela fez com Gilce, ou então ela ter renascido de alguma forma, e por algum motivo ter perdido suas memórias, suas lembranças, ou então ter ficado insana com o tempo. Sobre o que sabemos realmente dela é que em algum ponto Sirius absorveu o fator da bruxa da ira, e que anteriormente pertencia a Minerva. Isso combina exatamente com a personalidade rancorosa de Fortuna. No vídeo que lancei para contextualizar, explico que ela age de forma mais irracional e cheia de ódio, o que por sua vez teve que ser comandada a parar pelo Petegeuski. Com o fator, Sirius poderia utilizar a autoridade da ira, um poder que permite ela transferir suas próprias emoções e sentidos a qualquer pessoa a uma certa distância. Ela poderia compartilhar emoções e os sentimentos de outras pessoas. Nesse sentido, Sirius poderia matar pessoas em grande escala e até distribuindo dano para todas elas. Ela também pode ter o controle de correntes, que o usuário pode controlar suas correntes envolvidas em seu corpo, ou transformá-las em correntes incandescentes. Basicamente ela é voltada a todo o combate corpo a corpo e dano físico. 3 mortes do Subaru ocorreram pelo fator dela. Essa autoridade era tão complexa para ele, que ele precisou morrer 3 vezes para poder só apenas entendê-la. A primeira morte ocorre quando Sirius estava na torre, onde se apresentou da mesma forma que Petegeuski. Ao ver a precaução dela, Subaru tenta fazer algumas coisas, por exemplo, tenta negociar com ela. Chega a um ponto que ela chega até a trazer Luzbel Calard, que antes tinha se voluntariado como refém.
Ele fez isso para proteger sua amiga Tina. Assim, as pessoas que estavam assistindo aqueles acontecimentos começaram a aplaudir a coragem do garoto, e fez com que Sirius ficasse orgulhosa por existir amor naquele local. Por fim, ela joga Subaru da torre para sua morte, além de matar todo o grupo da mesma forma usando a autoridade da ira. No próximo retorno, Subaru tenta fazer uma emboscada para Sirius, e antes que ele tente emboscá-la, ela percebe seu ataque de raiva e consegue bloquear outros ataques dele. Felizmente, o ataque de Subaru com seu chicote prende com as correntes, o que faz com que ele puxe ela e consiga derrubar pelas escadas. Porém, assim que ele tenta ir para tentar salvar Luzbel, é ativada a autoridade da ira novamente, o medo é intensificado, e Subaru, junto com Luzbel e outras pessoas que estavam ali, morrem de loucura e paranoia. Na terceira vez, Subaru traz Reinhard para tentar ajudá-lo. Reinhard acaba matando, cortando de ombro a ombro, fazendo com que todo mundo no palco morressem da mesma forma. Sirius liderou um ataque às cidades do Portão de Água de Pristela, ao lado do arcebispo da Ganância Regulus Corneas, a arcebispa da Luxúria Carpella, os arcebispos da Gula, Laibatecaitos e Roy Alfred. Ao fim, conseguiram vencer ela, pois Regulus intrometeu para sequestrar Emília, o que os fez brigarem por um certo período, até que seu gospel os fizeram parar. E durante o ataque, Sirius conheceu Subaru Natsuki, e firmemente assentindo em suas ilusões, confundiu o jovem com Peregilski, pois ele tinha o mesmo cheiro de seu amado Gilzy, que era um espírito. Então, não era incomum pensar que ele passou seu corpo, ou então transmitiu para outros de seus dedos, assim como ele o fazia. Embora o grupo montado por ela tivesse bastante vantagem, o grupo que foi liderado por Subaru foi capaz de expulsar o culto das bruxas da cidade. Sirius foi capturada pela nova Priscila, e no entanto, devido à natureza do seu poder, ela não poderia ser executada, já que isso ocasionalmente faria com que todas as pessoas ao redor morressem também. Logo, utilizaram a magia de Yang para poder selar seu corpo, assim como fizeram com Roy e também com Satella. Algumas curiosidades. Sirius deve seu nome à estrela de mesmo nome, que é a estrela mais brilhante no céu noturno da Terra. Sirius também é considerada a mais azarada dos arcebispos. Em uma viagem ela foi atacada por bandidos e quando teve problemas, nenhum dos arcebispos foram para seu resgate. Além disso, ela explicita que ela ama bastante Petegilski porque foi ele que deu a ela o sentimento de ira.